Graças a Deus. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, anjos do Senhor. Bom dia, inscrito no canal. Bom dia, você que ainda vai se inscrever, né? Bom dia, você que tem nos acompanhado. Bom dia, você que está aqui ouvindo essa mensagem nessa manhã. Hoje é dia 1º de setembro, o primeiro dia do mês. Que esse mês seja ricamente abençoado na presença desse Deus tremendo. Seja um mês onde nós venhamos a conseguir aqui estar na presença do Senhor o tempo todo, adorando, glorificando, para a honra, glória e louvor do Senhor. Que seja um mês de vitória na nossa vida. Irmãos, eu quero deixar aqui um forte abraço às irmãs e o pastor Sandro da Coluna e Firmeza da Verdade em Biporã. Nós estivemos lá ontem, na Avenida das Torres, uma igreja abençoada, onde Deus fala verdadeiramente e tem o Espírito Santo de Deus, né? Onde você sente a glória de Deus. Quem conhece, quem me acompanha, sabe que eu e o pastor Jailton, nós não ficamos em um lugar onde Deus não opera. Nós nem entramos, né? E Deus nos levou lá ontem. Conhecemos mais um povo, mais uma igreja abençoada. Que Deus abençoe o ministério de vocês cada vez mais. E continue pregando a verdade, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Amém? Hoje Deus tem uma palavra para nós nessa segunda-feira, né? Maravilhosa, tremenda, tremenda, tremenda. Em Mateus capítulo 13, versículo 36 diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo, disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Olha, né? E o inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aleluia! Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Irmãos, o que Deus está falando aqui? Eu preguei esses dias sobre a igreja tem o trigo e o joio, né? E hoje, a maioria das igrejas tem joio, não tem trigo. É verdade, irmão. A maioria da igreja hoje não prega um evangelho genuíno, um evangelho saudável. Né? Prega-se que tudo pode, mas não pode ser salvo. Hoje, qualquer um prega na tribuna, qualquer um sobe na tribuna, qualquer um leva uma mensagem desordenada, eles deturpam a palavra do Senhor, né? E só pregam um versículo gostoso de ouvir, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Clama-me e responder-te-ei grandes coisas ocultas que não sabes. Só versículo de bênção. Mas não prega a palavra da verdade. Você não vê uma igreja pregando Apocalipse. Você não vê uma igreja, quase é rara, que prega uma correção onde a ovelha vai ali acordar, né? Mas só que Deus tá à porta, tá nas portas, né? O Senhor está vindo buscar a tua igreja.
O que é o joio? O joio, no campo, o Senhor diz assim, ó. Ele vai explicar. E ele respondendo disse: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão seu reino. Tudo por que causa escândalo e que comete iniquidade. Esse é filho do diabo, irmãos. Tudo que causa escândalo. A igreja, ela tem sido escandalizada, irmãos. A igreja tem sido uma vergonha ultimamente. Eu que viajo muito, prego muito, pastor Jailton. Irmãos, tem lugar que você entra, você tem que ir embora. Você não pode nem colocar seus pés. É vergonhoso. Prega de qualquer jeito. Eu já falei aqui, pelo amor de Deus. Santuário de Deus tem que ter respeito, tem que ter decência. Não se entra na casa de Deus de qualquer jeito. Hoje eles consagram qualquer um para pregar. Hoje não tem mais respeito pela palavra de Deus, meu Deus. Prega em adultério, prega na prostituição, na fornicação. Os jovens vivem na fornicação. Fazem todo tipo de coisa antes do casamento. E estão lá na tribuna tocando instrumento musical, cantando louvores. Mas estão no pecado. Estão no carnão, né? Como se diz. Pastor não prega, não instrui os jovens que sexo antes do casamento é pecado. É fornicação, é adultério. Tem pessoas em adultério em cima de tribunas, pastores, só querem saber de dinheiro das ovelhas, não cuidam das ovelhas, não pregam o evangelho saudável. Onde é que nós vamos parar? Meu Deus do céu! Os olhos de Deus são como chama de fogo, ele passeia sobre a terra. Ele está vendo os bons e os maus. Irmãos, é coisa linda. Ontem eu saí de casa, eu falei, Deus, hoje nós não tínhamos agenda ontem. E eu disse, Deus, a gente quer ir numa igreja. Eu falei, pastor, eu quero ir em Biporã. E eu quero ir numa igreja que Deus habite. Deus falou comigo no caminho que Ele ia falar conosco e que Ele ia me mostrar onde é que estava a igreja. Aí nós fomos, o pastor pegou uma avenidona que tem lá em Biporã, aí passou várias igrejas, eu nem olho, eu só olho quando Deus manda. Aí o Senhor falou, ó, a próxima igreja vai ser do lado esquerdo e você vai entrar e eu vou falar com vocês. Porque pastor também precisa ouvir a mensagem de Deus falando conosco. Nós também precisamos, porque nós sofremos muita retaliação. Quem faz a obra de Deus, irmão, sofre retaliação, é perseguido pelo inimigo. E Deus falou na boca do pastor, né, que toda cilada, as pessoas que armaram cilada, armaram o laço, cairão deles. Assim como fizeram com Mardoqueu, né? Eles foram enforcados na mesma forca que eles fizeram, assim serão nossos inimigos, né? Então Deus falou tremendamente na palavra ontem. Então, meu irmão, quando você tem um compromisso com Deus, quando você prega a verdade, quando você entra no lugar, Deus fala com você. Agora tem lugar que é joio, vai uma pessoa lá no pecado, na prostituição, no erro, e só recebe palavra de bênção sobre a vida deles. Já recebe até um cajado para subir no pastor, já manda ele fazer isso, fazer aquilo. Para! Não, Deus não vive em bagunça, não. Tem pessoa que pensa que casa de Deus é boate. É verdade, tem pessoa,
que pensa que casa de Deus é boate. As mulheres vão indecente para a casa de Deus, seminuas, mostrando tudo. E diz que está na casa de Deus. Ah, pelo amor de Deus. O corpo delas são vitrine de Satanás, roupas coladíssimas, decotes horríveis. Coisa horrível de ver. E eu não entro num lugar desse. Irmãos, nós temos que procurar ser santo. A palavra de Deus está falando aqui, ó, que os anjos pegarão e lançarão na fornalha de fogo o joio. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Você já pensou, irmãos? Ah, mas eu não conhecia a palavra, pastor Ivete. Ah, você não tem uma Bíblia na tua casa, não? Você não tem, não? Você não consegue ler uma Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Você não consegue saber a diferença de um templo de Deus para um que não é? Ah, pastor Ivete, missionária Ivete. Irmãos, eu sou missionária. Missionária Ivete, por que é que tem diferença? Irmãos, a Bíblia, a porta de Deus é estreita. A Bíblia fala, ensina. Não se prega de qualquer jeito no altar, não. Se está no pecado, como é que Deus vai te abençoar? Deus não vai te abençoar. Agora Deus fala aqui, olha. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Você pode até não gostar que a missionária Ivete está falando aqui hoje. Mas eu quero a salvação da sua alma. Eu me preocupo com a sua alma. Eu quero que você conheça a verdade. Ah, pastor Ivete, mas a Bíblia diz assim, vinde a mim como estais. Vinde a mim como estais, mas não permanecei como estava. Não permanecei no pecado, não permanecei no erro, não permanecei na ganância, na mentira, na prostituição. Não fique... Tem pessoas que estão na igreja, não vê a hora de chegar em casa para pegar seu celular para assistir pornografia. Entra naqueles canais imundos, nojento. E depois fala que é cristão. Se você é templo do Espírito Santo, você não se contamina com essas imundície. Essa sujeira. Eita, eita, eita. Fuja da aparência do mal, meu irmão, minha irmã. Seja digno, seja honrado. Não, você está se tornando joio. Seja um trigo para que você tenha uma colheita saudável pelos anjos, para que eles te levem para o céu e Deus ali coloque a coroa sobre a sua cabeça. Eita! Você acha, irmão, você vai num lugar ali, eles estão louvando, adorando. Hoje é difícil você ver um adorador. Hoje é show, né? Hoje é artista. Hoje as igrejas estão show. Igreja não é circo. Igreja não é palco para fazer show. Meu Deus do céu. Vamos vigiar a igreja. Vamos acordar para a vida. Olha como o tempo está passando rápido. A Bíblia fala que no final do tempo os dias passariam rápido. Nós já estamos em 1º de setembro. Parece que dezembro foi ontem. A Bíblia fala que os dias seriam abreviados. Eles estão sendo abreviados. E você não está conseguindo entender, meu irmão. Deus quer te libertar. Sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Procura um lugar onde Deus habita. Procura um templo, porque ainda existe templos que Deus habita. Existe templo que se prega um evangelho genuíno. Um evangelho verdadeiro. Como é lindo você entrar num lugar e ver a glória de Deus. Mulheres de Deus honrosa.
Que coisa linda! O ministério que nós visitamos ontem. As mulheres de Deus, entendeu? Veste de mulher de Deus. O jovem, a coisa mais linda. A jovem vestida como mulheres de Deus, não como vitrine de Satanás. Coisa mais linda de ver os jovens. Que igreja abençoada, irmãos. Você que mora aí em Ibiporã, vai conhecer esse ministério. Coluna da firmeza e da verdade. Esteja lá. Você que mora em Londrina e tem tempo no domingo, faz uma visita. Irmão, nós temos que procurar lugar onde Deus habita. Por isso que Deus fala na Bíblia, eu não habito em templo feito pela mão do homem. Por quê? Pergunta por quê, missionária Ivete? Porque é muitos tempos feito pela mão do homem, que misericórdia. Eu quero que você fique com essa palavra. Eu quero que você fique com essa palavra nessa segunda-feira. Aleluia. Que Deus fala, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio é o filho do maligno. Você é filho do reino? Medite nessa palavra. Como está a sua vida no altar de Deus nessa segunda-feira? Como está a sua vida no altar de Deus nessa segunda-feira? Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, vamos praticar o que Deus nos ensinou. Vamos pregar o evangelho genuíno. Viu? Porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Aleluia. Quero deixar aqui uma forte paz do Senhor Jesus, né? Aos nossos irmãos também, que têm ligado fora do Brasil, né? Dos outros países. E eu quero a todos, as missionárias, os pastores, né, aqueles que têm nos acompanhado, que nós temos estado nas suas igrejas, né, me levando uma palavra de Deus. Então eu quero só dizer que Deus abençoe a cada um de vocês. Que essa semana seja uma semana abençoada, próspera, de vitória, de conquista, de realização, mas de conversão, de transformação, de libertação, né? Peça para Deus transformar sua vida. Irmãos, não há mais tempo. Não há mais tempo de ficar brincando de ser cristão. Meu Deus, eu visto tantas coisas que têm me entristecido. Eu que sou pecador, imagina o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, vamos vigiar. Vamos ser fiel a Deus. Vamos ser fiel aos nossos princípios. Vamos ser fiel com esse Deus lindo, poderoso, maravilhoso, que todos os dias nos presenteia com fôlego de vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que você possa ali, ser fiel com Deus. Amém? Quero também mandar um abraço para os nossos clientes, né, que compram o nosso material que nós trabalhamos, material de pesca, né? Ali na Rações Leonor, na Rua da Castanheira ali. Muito obrigada. Se você quiser encontrar os artigos da pastora Ivete, do pastor Jair, tá abençoado, lindos, material de primeira qualidade, pode chegar ali no pet shop ali da Castanheira, Rações Leonor, e pedir que ele vai ter, tá? Nossas mercadorias lá para vender. Então, que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus, irmãos. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus, viu? Se inscreva no nosso canal, deixa teu joinha. Toda manhã temos uma palavra de vitória, à tarde, à noite, para a sua vida.
Fica com essa imagem linda aqui, ó, que coisa mais linda, os passarinhos comendo ali, ó. Deus seja louvado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e amém. O nosso general é Cristo.